Bom, ok. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Em primeiro lugar, eu queria agradecer enormemente a todos vocês, uma boa noite a todos, especialmente a todos que estão agora online pela internet, e também aqueles que estão presentes hoje fisicamente na casa do irmão Cravo. Hoje, como eu comentei, como eu estou fora do Brasil, eu estou transmitindo online para a casa do irmão Cravo também, que está nos assistindo hoje através de um telão. Nas últimas aulas, nós falamos sobre o corpo físico e sobre o corpo energético. O corpo físico, como a gente pode lembrar, nós conversamos muito a respeito da situação onde nós devemos entender as necessidades do nosso corpo físico, entender a linguagem do nosso corpo físico, quando o nosso corpo físico está pedindo coisas para que nós não confundamos as nossas vontades com as vontades do nosso corpo físico. Falamos, então, na última aula, sobre o corpo energético e a ligação íntima que ele tem com o corpo físico. E falamos de que nossas vibrações, as nossas frequências, também devem ser observadas e nós devemos ter consciência sobre elas, para que a gente possa também estar sempre transmutando-as no caminho da nossa felicidade interna, dos nossos melhores sentimentos e fugindo daqueles sentimentos ruins, daquelas emoções ruins, daquelas sensações ruins que acabam reverberando na nossa vida em N aspectos diferentes. E hoje nós vamos falar então do corpo emocional. O que é, de fato, o corpo emocional? Para a gente entender o corpo emocional, nós podemos pensar que o corpo emocional é como uma ponte que liga os nossos pensamentos ao nosso corpo energético e ao nosso corpo físico. Ou seja, é como se houvesse uma interpretação de tudo aquilo que a gente pensa abstratamente e aquilo fosse trazido para o plano físico. Vamos explicar isso melhor. Quando a gente pensa, e por exemplo, vamos imaginar que você tenha uma reunião muito importante no seu trabalho amanhã. E nessa reunião você sabe que é uma reunião que pode definir o seu futuro dentro da empresa. Você pode se dar muito bem ou pode acabar se dando muito mal. E você está aqui hoje, pensando naquela reunião de amanhã, pensando, poxa, como é que eu vou fazer, como é que vai ser aquela reunião. E nesse momento, você começa a refletir, a raciocinar sobre a reunião. Você começa a pensar, bom, eu sei o objeto da reunião? Eu sei, o objeto trata disso, disso e disso, a pauta está definida. Eu tenho conhecimento sobre essa pauta? Bom, eu tenho conhecimento sobre uma parte, mas sobre outra parte eu não conheço tão bem. Tomara que ninguém pergunte nada sobre essa outra parte. Mas é uma reunião importante, é uma reunião que pode definir muitas coisas para mim. Poxa, e se de repente eu não dormir bem essa noite e amanhã acordar meio mal e não conseguir participar bem dessa reunião? E se aquela pessoa, aquele colega de trabalho, que eu sei que pode querer me prejudicar, fizer algumas perguntas relacionadas, enfim, ao meu desempenho naquele mês específico, que eu sei que eu não queria comentar, isso possa me atrapalhar? E quando eu começo a raciocinar e ver tudo o que vai acontecer de uma forma mecânica, de uma forma computadorizada, eu começo a ver os prós e os contras de cada situação. Pensando ainda nesse nível intelectual, quando eu estou pensando ainda nesse nível cerebral ou do corpo mental, eu não estou vivenciando no mundo físico, no nosso mundo abstrato, no nosso mundo, nenhuma sensação. Percebam, quando eu estou pensando, raciocinando, é como se eu tivesse olhando um computador. O computador, ao fazer as suas análises, ele é frio e calculista, né, como se diz. Ele não está pensando, ele não está sentindo, ele está apenas ordenando ideias. Agora, quando eu ordeno essas ideias e começo a pensar que alguma coisa pode me atrapalhar, aí sim, aí entra meu sentimento na história. E começa a entrar a história do meu corpo emocional. Meu corpo emocional começa a olhar para essa situação e pensar,
como é que eu faço nessa situação onde esse colega meu pode me atrapalhar? Como é que eu faço se me perguntarem sobre isso ou sobre aquilo? E aí eu posso começar a gerar dentro de mim um estresse, um nervosismo. Eu começo, a já perder o sono, começo a roer as unhas. Enfim, eu começo a ficar tenso com aquilo que vai acontecer, porque eu estou numa situação onde o meu corpo emocional começa a tomar pé daquilo que está acontecendo no meu corpo mental. Nós não sentiríamos os pensamentos como realidade se não fosse o corpo emocional. Percebam, eu apenas pensar na reunião friamente, tem esses prós e esses contras, não me diz nada. Eu começo a sentir, e eu começo a ter, de fato, emoções quando o meu sentimento, o meu corpo emocional começa a dar valor, começa a valorizar aquilo que está acontecendo, começa a interpretar os pensamentos. E ele pode fazer isso de uma forma positiva ou de uma forma negativa, gerando, então, dentro de mim, emoções mais positivas ou emoções mais negativas. Aí começa a acontecer um verdadeiro efeito cascata. Nós saímos do corpo mental, que raciocinou a situação, nós tivemos a sensação no corpo emocional que interpretou aquele raciocínio, interpretou aquele pensamento de uma maneira a trazer uma emoção, a trazer uma sensação física, ou seja, a trazer aquela questão mental para o nosso plano físico, para a terceira dimensão. E eu começo, então, a sentir essas emoções. Essas emoções, no efeito cascata dos corpos, vão começar a influenciar em quem? No meu corpo energético, como a gente comentou na última aula. Ele vai mudar, ele vai começar a ter uma alteração na sua oscilação, na sua vibração, de acordo com a sensação que eu estou tendo, de acordo com a emoção que eu estou tendo. E uma vez que o meu corpo energético assumiu uma oscilação, uma vibração específica, então essa vibração vai ser repassada para o corpo físico através de vários aspectos, como neuropeptídeos, hormônios, que vão então resultar no corpo físico a concretização, a materialização da emoção que foi gerada no meu corpo emocional. Que pode ser raiva, tristeza, estresse, inveja, luxúria, felicidade, esperança, enfim, pode ser qualquer tipo de emoção, mas aí eu começo a sentir um físico, aí o meu semblante começa a mudar, o meu próprio semblante começa a mostrar a tristeza, a preocupação, a felicidade e assim por diante. Ou seja, eu trago um efeito cascata do plano mental para o plano emocional, para o plano energético e finalmente para o plano físico, onde tudo termina. Porque tudo o que acontece no plano físico, tudo o que acontece no nosso corpo, seja bom ou seja mal, seja saúde, seja doença, já aconteceram antes nos corpos mais sutis. O corpo físico é o último que recebe todas as cargas e todas as energias. É aquele onde tudo termina e, por não ter mais saída, se nós não conseguimos trabalhar bem aquilo que está chegando no corpo físico, podemos, então, gerar doenças psicológicas e também físicas, todo tipo de sensações ruins, enfim, e, como a gente comentou também, acabar atrapalhando a nossa vida pela vibração que a gente está gerando, que a gente está convivendo com ela. Então, vocês já devem ter percebido que existe uma pequena diferença entre sentimento e emoção. A emoção, ela já está mais no físico. É quando realmente o corpo físico recebe, já com seus hormônios, enfim, eu já tenho uma reação física, o medo, de repente já tenho uma cara de medo, eu já soltei adrenalina no meu coração, eu já estou pronto para correr, se precisar me salvar, enfim, eu já tive toda aquela carga chegando no físico e sendo então representada como uma emoção no plano físico, na terceira dimensão. Já o sentimento é uma coisa, é um sentimento, ele está ligado à nossa consciência. É um sentimento consciencial, onde nosso ser, a nossa essência começa a prestar atenção nos pensamentos
e através desses pensamentos começa a interpretá-los. E começa, então, através dessa interpretação do pensamento, que, como a gente viu, ele não gera emoções, ele não gera efeitos no mundo físico, a não ser que essa interpretação pelo corpo emocional seja feita e a gente, então, começa a transformar isso em emoção. Então, os sentimentos, eles estão numa esfera, estão próximos à esfera mental e são eles que vão interpretar aquilo que está acontecendo. São os sentimentos que definem o que é real e o que não é real. Sim, o que é real na nossa vida. Ou o que simplesmente não existe e simplesmente não é real. Porque vamos parar para pensar. Do que é feita a nossa vida? Do que é feita a nossa vida? Ela é feita apenas das sensações, dos sentimentos, dos pensamentos, das energias que nós colocamos para dentro dos nossos corpos. Todas aquelas energias, sentimentos, pensamentos, emoções, existências físicas, o que for, que nós não tivemos contato, ou que nós tivemos contato, mas nós não trouxemos para dentro dos nossos corpos, não fazem diferença nenhuma na nossa vida. Efetivamente, 0% são como se não existissem. Então, são esses sentimentos que acabam definindo o que é real ou não. Por quê? Porque eles são um reflexo de como a gente interpreta o universo. O universo, ele é neutro. O universo físico, né, material, esse universo que nos cerca aqui, ele não é nem bom e nem ruim. Ele é neutro. Ele tem uma neutralidade própria dele. E o que acontece? Quem dá valor, quem dá o tom e quem dá cor para aquilo que acontece, somos nós. É muito comum, né? Por exemplo, a gente pode citar, você está no carro, você está dirigindo, e de repente alguém vem lá e te fecha. E, enfim, simplesmente te fecha, sem sentido nenhum, colocando em risco, né, quer dizer, o seu carro, sua integridade física da outra pessoa e tudo mais. O que acontece nesse momento? O seu corpo mental recebe aquela informação, houve um carro que fechou o meu. E a partir desse momento, o seu corpo emocional vai trabalhar os sentimentos, né, através dos seus sentimentos, das suas percepções, vai interpretar o que aconteceu. E aí então que você vai dar valor para o mundo, para a realidade. Aí que se vai tornar real aquilo que aconteceu no universo que é neutro. Eu posso olhar aquela situação, raciocinar sobre ela e começar a ter sentimentos que me digam: essa pessoa que me cruzou, ela acha que eu não existo? Ela não me respeita? Ela não tem, né, consideração ao próximo? É um absurdo o que ela fez. Como é que ela me fecha desse jeito? Ainda mais a mim. Porque o nosso ego entra nesse momento, né? Eu falo, poxa, como é que alguém fecha a mim? Simplesmente entra na minha frente. Como é que pode isso? E aí, esses sentimentos vão se transformando, né, dentro do nosso corpo emocional em emoções, vão sendo trazidos para o corpo energético e físico. E nós começamos, por exemplo, a ter raiva. E começamos a ter raiva daquela pessoa, e aí a gente buzina, a gente xinga, e de repente até acaba numa briga de trânsito mais séria. Mas quem disse que aquele evento de fechar o carro na sua frente é necessariamente negativo? Quem disse? Foi o seu sentimento que interpretou dessa forma e trouxe até o físico. E aí gerou para você raiva, estresse, estragou teu dia, você, enfim, né, tudo aquilo que estava bom agora está ruim, e aquilo influencia em outros atos do seu dia a dia, do seu dia, das reuniões que você vai fazer, de como você vai chegar em casa, do teu humor. Por quê? Porque você interpretou aquele acontecimento de uma forma negativa. Simplesmente por isso, mas ele em si, ele é neutro. Eu podia pegar aquele mesmo momento, aquela mesma interpretação mental que eu recebi do carro me fechando, e pensar o seguinte: bom, ele me fechou. Provavelmente ele não me viu. Não foi culpa dele, ele não me viu, certamente não me viu. Ou ele está numa urgência, numa emergência, está doente, indo para o hospital, correndo, eu não sei o que está acontecendo. De repente, né, ele teve necessidade de me fechar. Ou não. Ou ele não sabe dirigir mesmo. Simplesmente é um barbeiro, né? Não sabe dirigir. Mas se ele é um barbeiro e não sabe dirigir,
que bem, o que vai fazer? Né? Quer dizer, ele não sabe, ele não tem culpa, ele simplesmente não sabe dirigir. Dificilmente ele fecharia o carro, colocando em risco ele e eu, se efetivamente ele enxergasse o mesmo risco que eu estou enxergando. E se eu ver a inocência da pessoa, ou perdoá-la se ela tiver culpa, por quê? Porque ela está estressada, ele me fechou porque está estressada, porque o dia dela não está bom, porque ela não sabe dirigir, porque, enfim, 1000 motivos no mundo dela, eu simplesmente vou, no meu sentimento, interpretar aquela situação e dizer o seguinte, bom, para mim, não tem problema nenhum. Ou seja, eu continuo na minha vida, eu continuo no meu carrinho, continuo seguindo para casa, continuo mantendo meu humor, escutando minha musiquinha, e aquilo simplesmente não me afeta negativamente. Aquilo não me afeta em nada. Isso é um treino que eu aconselho todos a fazerem, principalmente no trânsito, né? O trânsito realmente traz esse tipo de estresse, que nada mais é do que a nossa interpretação sobre o ocorrido. E que não precisa ser assim. A gente pode entender o outro, perdoar o outro, de várias maneiras diferentes. Mas a consequência é uma só. O universo é neutro. Eu dei o meu sentimento sobre aquilo que aconteceu, sobre o que o corpo mental trouxe, raciocinei, interpretei e levei até o meu corpo físico uma emoção. E essa emoção é o que vem no mundo físico, no mundo concreto, no mundo material, e que causa, então, para nós, todos os efeitos e a vivência e a experiência de nossas vidas. As nossas vidas são justamente essas emoções interpretadas lá no corpo emocional. É isso que a gente vive. A gente não vive o pensamento em si, não pelo menos na terceira dimensão. Para a gente trazer o pensamento para a terceira dimensão, nós precisamos de emoção, nós precisamos do corpo emocional e precisamos viver, experimentar tudo isso. Então, o que acontece? No final, a vida é uma forma de interpretar o universo, que é neutro. Se você está acostumado a interpretar o universo de forma dolorosa, se seus sentimentos são sempre dolorosos, negativos, o que acontece com o seu corpo emocional? Ele assume essa vibração, ele assume essa emoção que é passada para o corpo energético, que vem para o corpo físico. E não tenha dúvidas, a sua vida vai ser recheada de dor, de negatividade, de infelicidade. Não tem como ser diferente. Por quê? Isso vai afetar seus relacionamentos, vai afetar em todos os aspectos da sua pessoa e da sua vida. Mas por quê? Porque você interpretou a vida dolorosamente. Você interpretou a vida e interpreta, depende da sua vida, de uma maneira que você escolheu. E olha que engraçado. Quando a gente fala da nossa vida, a gente costuma interpretar os nossos sentimentos de uma forma repetitiva. A gente acaba acostumando a sentir e interpretar as coisas da mesma maneira. Então, se hoje o cara me fechou o carro e eu agi de uma forma agressiva, eu agi, né, trouxe uma emoção de raiva, eu tendo a toda vez que acontecer algo similar, eu trazer a mesma sensação, a mesma emoção, o mesmo sentimento e trazer tudo isso para o corpo físico. As coisas vão se repetindo. Os dramas nas nossas vidas, tudo aquilo que a gente sente de ruim, acaba se repetindo com experiências semelhantes, porque a gente vicia naquela forma de pensamento, a gente vicia naquela forma de emoção. E como nós estamos tratando desse curso do despertar da consciência, e muitas vezes nós não temos a consciência despertada, né, totalmente desperta, então o que acontece? Eu não tomo consciência de que quando acontece uma coisa para mim, eu já não estou mais nem trazendo um novo sentimento, um novo pensamento, uma nova chance para aquela situação. Eu já automaticamente classifico ela, como eu sempre classifiquei, no caso negativamente, e simplesmente jogo aquilo para frente. Ou seja, eu começo a entrar num círculo vicioso, sem perceber, e chega um momento em que eu já não sei mais nem que eu posso agir de outra maneira. Que eu nem sei mais que eu posso, se eu quiser, sentir outra coisa. Interpretar aquela situação de outra forma. Trazer outro sentimento, né, e outra emoção para o corpo físico. Entender que aquela pessoa que me fechou nem sempre é culpada, e se for culpada também, está perdoada, eu nem sei quem é.
Mas isso você tem que sentir. E quando você sentir, aí sim você transmuta. Mas, em geral, nós paramos até o processo do sentimento. A gente faz a coisa ficar automática. Isso em vários aspectos diferentes de nossas vidas. E se nós não temos consciência sobre o que nós estamos fazendo, se nós não temos consciência sobre o que nós estamos causando para nós mesmos, o que acontece é a repetição diária e, no final, nós temos, indubitavelmente, estresse, doenças, infelicidade, inveja e daí vai. Então percebam como está no nosso poder, está na nossa alçada, tomar consciência sobre o que está acontecendo, sobre os pensamentos, sobre aquilo que nós estamos vendo no universo, trazer consciência para isso tudo, para que os nossos sentimentos sobre aquilo tudo possam ser os melhores e não os piores, principalmente quando isso é repetitivo e acaba tornando-se de alguma maneira doentio. Vamos imaginar, por exemplo, só para uma criança que, por algum motivo, quando ela teve um momento em que ela se sentiu abandonada pelos pais, ou foi abandonada pelos pais, ou se sentiu abandonada pelos pais, e ela tem dentro dela aquele sentimento de abandono que ficou lá dentro. Toda vez que aparece uma situação física do universo que é neutro, similar, automaticamente ela já aprendeu a ligar aquele tipo de situação ao sentimento de abandono. E ela traz o sentimento de abandono negativo, sente aquilo, traz para o corpo energético, traz para o corpo físico, enfim. Ou seja, a sua vida vai reiteradamente trazendo situações de abandono. Ela vai aumentando aquilo dentro de si e tendo cada vez mais forte essa sensação de abandono. Inclusive quantas pessoas que ela atrai para a própria vida. Como ela vibra aquela sensação de abandono, ela vibra aquele receio, ela vibra aquele medo e aquele medo, ela traz para si a mesma vibração. Então ela acaba ainda por cima, atraindo para si pessoas que vão lhe trazer a sensação de abandono. Então, olha o círculo vicioso que se cria. Olha a teia que a gente forma. E a gente forma por falta de consciência sobre o nosso corpo emocional, sobre falta de consciência sobre os nossos sentimentos e sobre a dinâmica da vida. A mesma coisa vale para a traição. Né? Tem aquelas mulheres que falam assim, não, todos os homens da minha vida me traíram, eu só acho cafajeste. A partir do momento em que ela tem esse sentimento, é o que ela vai trair. E cada vez mais, porque ela está vivendo, ela está escolhendo viver este sentimento, esta emoção e esta experiência. Violência, a mesma coisa. As pessoas que vivem com medo da violência e que vivem pensando na violência, que ela vai acontecer a qualquer momento, que você vai ser assaltado, que você vai ser sequestrado, né? Enfim, que as piores coisas vão acontecer para você. O que você está fazendo? Você está trabalhando esse sentimento, trabalhando essa emoção em você, essa vibração, e você acaba, de novo, atraindo esta vibração para a sua vida, atraindo esta vibração para você. A doença não é diferente. Muitas vezes, dependendo da doença, nós temos uma situação onde nós reiteradamente estamos atraindo para nós aquela vibração da doença. Isso tudo acontece quando, paradoxalmente, a gente está, em tese, querendo o contrário, querendo a saúde, querendo a paz ao invés da violência, querendo, né, o amor ao invés da traição, né, a fidelidade e assim por diante. Mas não interessa aquilo que você quer, interessa aquilo que você vibra. É aquilo que você vibra que realmente vai fazer diferença na sua vida. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Se a gente vive com medo de quaisquer questões financeiras, por exemplo, você tem medo da escassez, você vai ressonar com essa energia de escassez que existe no planeta. E você vai trazer essa energia para você. E essa energia que você vai viver no dia a dia. Porque, no final, é exatamente aquilo que a gente vibra, é aquilo que a gente atrai.
Agora, a gente pode controlar o que a gente vibra? A gente pode controlar aquilo que a gente atrai? É claro que pode. É claro que a gente pode. Na última aula, eu fiz um comentário, que eu vou trazer de novo, acho que eu dei o exemplo da maçã, hoje eu vou trazer o exemplo do pepino, né? Por que o pepino é verde? O pepino, na verdade, não é verde. Ele nunca foi verde. A matéria, ela é neutra. A matéria não tem cor. Nada tem cor. A cor é apenas uma ilusão dos nossos olhos. É literalmente uma ilusão de ótica. Nós temos frequências eletromagnéticas e frequência de luz que vem do Sol, vem da luz branca, do Sol, da luz que nós tivermos no ambiente, bate nos objetos, e os objetos, eles acabam recebendo uma refração de certas frequências de luz que ele recebe, porque lembra, a luz branca tem todas as cores dentro dela, e tem algumas cores que ela reflete, que ela não aceita, que aquele objeto não aceita, ele reflete. Então, o pepino, por exemplo, ele não é verde. Ele simplesmente é uma massa, uma matéria, que, como toda matéria é energia, que recebe todas as cores, mas ela repele o verde. Então, ela reflete o verde. E quando você olha para o pepino, você só vê a cor que está sendo refletida aos seus olhos. Então, você vê o verde, e você vê o pepino como verde. Mas o que é curioso nisso? Se você perguntasse para um pepino, pepino, o que você não é? Né? Qual é a cor que você não gosta e que você não aceita ser e que você é contra? Ele vai falar verde. Não é? É justamente a cor que ele repele, a cor que ele reflete, a cor que ele não quer para ele, que ele não aceita que entre dentro dele, é o verde. Então, é a cor que ele repele. Mas, ao mesmo tempo, é justamente aquela cor que ele diz, é a cor que eu não gosto. É a cor que eu acho que está errada. É a cor que ninguém deveria ter. Olha que curioso. Ou seja, o que nós sentimos, todas as nossas emoções, as nossas vibrações, aquele medo que eu comentei às vezes, medo de várias coisas, violência, doença, de traição, de questões financeiras, e todas aquelas nossas inseguranças, abandono, falta de autossegurança, enfim. Todos os nossos sentimentos são exatamente o reflexo das nossas próprias imperfeições. Ou seja, aquilo que a gente mais teme, aquilo que a gente menos gosta, é justamente aquele ponto que nós temos que trabalhar dentro de nós em primeiro lugar. É justamente aquele ponto em que nós temos a maior imperfeição. É justamente aquele ponto que nos incomoda. É justamente aquela sensação que eu quero evitar de raiva quando alguém me fecha no trânsito, e aí eu quero evitar aquilo, e aquilo acontece na minha vida, e traz aquela raiva de novo. Eu falo, eu não quero essa raiva, mas se eu falo, eu não quero essa raiva, mas eu imito essa raiva, por quê? Porque a minha imperfeição está no trabalhar esta raiva, está no trabalhar esta emoção e este sentimento. Olha que paradoxal. Então, muitas vezes a gente fala assim, eu sou tudo menos invejoso. Às vezes é justamente na inveja que você não gosta, que você abomina, que é onde você mais tem que trabalhar o seu próprio ser. Aqui no Brasil, estamos com exemplos de sobra, né, sobre corrupção. As pessoas falam, eu odeio corrupto, deviam estar todos na cadeia, né? Eles estão estragando o país, acabando com tudo. Agora, até que ponto esta rejeição ao corrupto é porque você realmente entende que a corrupção é ruim? Ou é porque existe, né, dentro do brasileiro, ou pelo menos de 99% dos brasileiros, a cultura da corrupção, onde cada um aproveita as menores oportunidades para praticar a corrupção. E aí, quando nós olhamos o outro praticando e a gente tem inveja, a gente tem uma certa assim, por que não eu? Só que a gente nunca vai admitir isso.
Muitas vezes nós vamos sentir esse tipo de coisa, mas nós vamos olhar e falar, eu condeno a corrupção. Só que é justamente naquilo que mais te incomoda. Se aquilo está te incomodando, às vezes é onde você deve olhar para dentro e fazer uma autoanálise crítica sobre você mesmo. Será que, se eu estivesse no lugar da oportunidade, eu faria igual, diferente, pior ou melhor? Eu tenho, de fato, que trabalhar isso dentro de mim ou não? Porque eu estou refletindo verde. Será que não é justamente esse verde que eu tenho que olhar dentro de mim? Então, isso vale para a gente pensar, né? Ou seja, principalmente para quem quer despertar a consciência, entender que tudo aquilo que a gente sente de ruim, na verdade é porque existe dentro de você ruim, porque você interpretou desta forma, porque aquilo não precisava ser interpretado deste jeito. E se você vibrasse de outra maneira, você interpretaria de outra maneira positiva e não estaria passando por aquele sentimento. Então, aquele sentimento que você não gosta, que te traz infelicidade, que te traz tristeza, que te traz dor, é justamente o sentimento que você escolheu para vivenciar. Então, de novo, despertar a consciência para trabalhar os sentimentos lá em cima, trabalhar os sentimentos na criação, e entender, né, tirar qualquer automatização de sentimentos que possam estar acontecendo nas nossas vidas. E como que a gente cura? A gente tem como curar, uma vez que você já está com um sentimento ruim, que você, enfim, você já, enfim, sinto raiva mesmo na situação, sinto inveja mesmo, sinto, enfim, um monte de coisas. Dá pra gente mudar isso? Claro que dá. É lógico que dá. Aliás, esse é o maior propósito desse curso, é que a gente aprenda, que a gente entenda também que a gente pode mudar e que a gente deve mudar. E que isso depende da nossa consciência, do nosso foco sobre todas essas situações. Mas como que nós vamos mudar isso? Se você, por exemplo, tem dentro de si aquela sensação, aquele medo da violência, medo de ser roubado, medo de, vamos dizer, esse medo, e você quer tirar isso dentro de você, por exemplo, se você se opor ao sentimento e falar assim, não, eu não tenho medo, eu não aceito que eu tenho medo, eu simplesmente vou vibrar outra coisa, não vai funcionar. Porque você está negando a sua própria essência. Você está negando a sua própria vibração. Você está sendo aquele pepino verde, dizendo que odeia quem é verde. Então não adianta você se opor à sua sensação, se opor à sua emoção. O que você tem que fazer é o contrário. É tomar consciência de que você está tendo aquela sensação, que você está tendo aquela emoção. Sim, estou tendo. Ela é boa? Não, é ruim, mas eu estou tendo. Seja inveja, seja o que for, eu estou sentindo. Então abrace ela. Abrace ela. Deixe sentir a dor, a infelicidade, a emoção, a raiva, a inveja, a luxúria, o que for. Deixe sentir. Experimente. Não adianta jogar as emoções para baixo do tapete. Se você jogar as emoções para baixo do tapete, teu relacionamento que não tá legal, o que for, você joga para baixo do tapete, aquilo vai ficar lá para sempre. Como? Vibrando, ali embaixo do tapete. E toda vez que aparecer uma situação similar no mundo físico, ela está lá para te lembrar e para vibrar e para te trazer de novo aquela sensação de angústia, de infelicidade, de inconformismo. Então não adianta pôr embaixo do tapete. Você tem que trazer para si. Se você está tendo emoção, é porque você escolheu vivê-la. Então, viva. Mas viva com consciência, porque a gente, em geral, vive sem consciência. Conclusão, a gente não trabalha ela. E ela vai se repetindo ao longo da vida. E por que ela vai se repetindo? Justamente porque você não está trabalhando ela. Você não está dando a devida atenção a ela. Você não está querendo entender ela. Então, pare. Traga à tona esses sentimentos, essas emoções. Enfrente-as. Experimente-as. E comece a pensar sobre suas origens. Por que eu sinto isso? Comece a se libertar de você mesmo. E se deixar pensar bem ou mal de você mesmo. Por que eu penso assim? Por que eu tenho essa sensação ruim? Por que eu, às vezes, até penso mal sobre o outro, ou não penso? Seja sincero, seja honesto com você mesmo.
Sinta aquela sensação que está dentro de você. E aí, quando você começar a sentir, quando você começar a experimentar, começar a entender o porquê que aquela sensação está com você, o porquê que você carrega aquilo, em algum momento você vai entender de fato aquela vibração. E quando você entender e superar de fato aquela vibração, significa que você não precisa mais ter ela na sua vida. E aí sim, quando lá no mundo do corpo emocional, você tiver o mundo quântico, o universo quântico te mostrando uma situação fática, que é neutra, o seu mundo mental, o seu corpo mental trazendo raciocínios que também são neutros, você vai começar a pensar, em vez de transformar estas situações num sentimento negativo, eu tenho a liberdade de transformar num positivo ou num outro diferente, porque aquele que eu vivia, eu já experimentei, eu já senti, eu fui até o âmago, e agora então eu posso me libertar dele. Então precisamos sentir, precisamos ir atrás. Não podemos ignorar os nossos sentimentos. E quando a gente tem a consciência dele e trabalha esse sentimento, é assim que nós vamos nos livrar de cada um deles. De cada medo, quando a gente entender o porquê temos esse medo de cada coisa em nossas vidas. Essa consciência, esse despertar da consciência sobre os sentimentos, ele é fundamental na nossa existência. Nós temos sentimentos o tempo todo na nossa vida. Porque, como eu falei, se a gente não tiver sentimentos e a gente tiver só o pensamento pensando, você não tem sentimento, você está só pensando, você está no mundo abstrato. Mas não é assim que a gente fica. A gente pensa, interpreta, sente e traz para o corpo físico, traz para a emoção. E nós temos essas emoções o tempo todo, das mais diversas, das positivas, das negativas. O que é importante? Que a gente pare para pensar, poxa, eu tô tenso, eu tô incomodado nesse momento. Não se sinta incomodado e pronto, e feche os olhos e continue vivendo. Não, pare para pensar. Por que eu estou incomodado? O que está me deixando incomodado? Aí, de repente, você vai lembrar, sabe o que é? É a reunião de amanhã. É aquilo que o cara me fechou de manhã no trânsito, ainda está dentro de mim, mais a reunião de amanhã, mais o que eu tenho que pagar a semana que vem, mais não sei que problema. É isso que está me incomodando agora. A hora que você perceber o que está te incomodando, e você começar a trabalhar sobre cada um desses aspectos, e colocar eles no seu devido ponto, que não é trazer o futuro para o presente, nem o passado para o presente, mas vem você trabalhar cada ponto desse, você vai desmontar aquela emoção e você consegue transmutá-la para uma coisa melhor. Mas para isso, a gente tem que estar consciente. Eu estou com inveja? Por que eu estou com inveja? O que me afeta? Por que meu ego está com inveja disso? E seja sincero com você e trabalhe cada emoção desta maneira, trazendo à tona, entendendo ela, procurando as origens, e conforme você trabalhar uma por uma, você vai perceber que elas começam a desaparecer. E só para a gente terminar, eu queria rapidamente, sobre emoções, não dá para não falar sobre isso, lembrá-los de que só existem, na verdade, duas grandes emoções, duas grandes energias no universo, que é a energia do amor e a energia do medo. Não existe outra. Todas as nossas emoções negativas, todas elas, sejam quais for, raiva, medo, estresse, inveja, luxúria, compaixão, esperança, felicidade, tristeza, o que for de negativo vem do medo e de positivo vem do amor. Aí estão as origens. O medo vai gerando o medo de perder, o medo da escassez, o medo de não ter, o medo de ser pior, o medo do outro ser melhor, enfim. Isso tudo vai gerando todas as emoções que conhecemos. Então, se uma pessoa age com agressividade, por exemplo, é porque ela vive no medo. Né? Aquela pessoa agressiva, aquele assassino, aquela pessoa que bate, enfim, ou que xinga, ela vive no medo. Ela está no medo de perder. Perder o que for. A posição, a posse, o respeito, o que for. O medo de não ter. O medo de não ser reconhecido. O medo de não ser bom o suficiente. O medo de perder a auto-identidade daquilo que ela acha que ela é, daquele conceito que ela tem dela. Esse medo que torna ela agressiva. E assim vale para todos os outros sentimentos. E como eu comentei, as pessoas ficam viciadas nessa energia do medo.
E aí, quando ela está viciada nisso e começa a viver essas coisas ruins, ela fica, às vezes, só esperando que algo de bom aconteça na vida dela para sair daquilo. Só que não é assim que a gente sai dessas situações. As coisas boas, mesmo que aconteçam ao nosso redor, lembra, o universo é neutro. Se eu estou vibrando no medo, mesmo que aconteçam coisas boas, elas vão durar muito pouco dentro da gente. E rapidamente eu vou estar vibrando de novo no mesmo lugar. Por isso, a mudança só acontece de dentro para fora. Eu preciso trabalhar as emoções dentro de mim para aí sim eu começar a colocar para fora. Apenas desta maneira. Não há outra maneira de trabalhar disso. E a vibração do medo, como a gente comentou, todas essas vibrações atingem o corpo energético, atingem o corpo físico, atingem nossa vida como um todo. Então, tenhamos consciência do nosso medo, tenhamos consciência das nossas emoções, sejamos honestos conosco mesmos. Vamos trabalhar isso tudo, porque onde existe o amor, o medo é expulso. E onde existe medo, o amor é expulso. Então, é como água e óleo. A gente tem que escolher com qual a gente quer viver. A gente tem que escolher com qual a gente quer efetivamente trabalhar na nossa vida e no nosso dia a dia. Então, liberte-se da sua bagagem presente e da sua bagagem do passado. Limpe o seu corpo emocional o tempo todo. Porque se você não limpar, lembre, ele vai entrar no automático e vai ficar vibrando na mesma frequência. Limpe. Tire as teias de aranha. Tire toda aquela raiva, aquele rancor que está dentro de você. Tire, perdoe, dê gratidão, entenda, o que existe é o presente, não existe nada além do presente. O que já te fizeram são apenas lembranças. O que vai acontecer são coisas que ainda não aconteceram. Viva o presente. E viva o presente sem essa carga emocional ruim. Troque ela por coisas boas, porque no final das contas é apenas isso que vale na vida. E a nossa vida é justamente aprender a trabalhar essas emoções. Aprender a experimentar cada uma delas, escolher e trabalhar aquela que efetivamente você quer para você, para a sua vida, para as suas experiências. E a partir desta escolha, a sua vida vai mudar. A partir dessa escolha, a sua vida começa a transmutar para melhor e você começa a ter tudo aquilo que você sonhou, você começa a merecer tudo aquilo que você quer, a escassez desaparece, ou seja, então, até na questão física, de riqueza, de dinheiro, de saúde, enfim, de bem-estar, todas essas questões desaparecem simplesmente porque você parou de vibrar no medo e começou a vibrar no amor. Pois bem, gente, hoje era essa mensagem que eu iria passar para vocês. Eu vou pedir para todos que tenham perguntas, que mandem sua pergunta para contato@danielcautemba.com, que todas serão respondidas, inclusive, dependendo da quantidade de perguntas sobre o mesmo tema, vamos trazê-la até na próxima aula, onde nós vamos falar sobre o corpo mental, mas podemos reservar um tempo para responder alguma questão específica, ok? Caso contrário, eu responderei diretamente a cada um de vocês. Então, boa noite a todos, muita luz, muita paz e boas vibrações, ok? Um grande abraço, até a próxima.